Então, podemos iniciar, então, nossa aula de hoje, que é metabolismo e deficiência das vitaminas. Começando pela definição de vitamina, então, são substâncias orgânicas presentes em quantidades pequenas nos alimentos. Porém, elas são essenciais para o metabolismo. E por que quando eu digo essencial, sempre quando falamos de um composto essencial, é porque o organismo não sintetiza esse composto ou sintetiza em quantidades baixas. E é necessário para o metabolismo. Então, eles têm que ser consumidos na alimentação. A deficiência de vitaminas pode causar transtornos, como vamos ver em seguida. Então, como eu mencionei, eles não se ajustam na classificação de macronutrientes, uma vez que eles não são quimicamente relacionados com essa classificação, digamos, clássica, ou entre si também não se relacionam. Então, são um pouco diferentes, mas eles são muito importantes. Então, mesmo sendo diferentes, existe uma classificação que é com base na solubilidade, né? Então, temos as vitaminas lipossolúveis, né? Aquelas que são solúveis em solventes orgânicos, ou seja, são lipídios, e aí encontramos, então, 4 vitaminas, A, D, E e K, ok? Elas são encontradas, então, nos alimentos, na fração lipídica dos alimentos, e se absorvem junto com a gordura da dieta. Dessas 4, 3, A, D, E e E, podem ser armazenadas no organismo. Se armazenam geralmente junto com o tecido adiposo ou no fígado. E são excretadas pela bile. Tá? E dessas 3, 2 são especialmente tóxicas porque elas se armazenam, a vitamina A e a vitamina D podem chegar a ser tóxicas em excesso, né? Em excesso, é claro. O outro grupo são as vitaminas hidrossolúveis, que são solúveis em água, né? E aí temos, então, as vitaminas do complexo B, mais a vitamina C, a colina e a carnitina. Tá? Elas não se armazenam, elas se excretam quando tem um excesso, são excretadas pela urina. Então, consequentemente, não são tóxicas. Vamos ver primeiro, então, as vitaminas lipossolúveis, A, D, E e K. Começando pela vitamina A. Então, a vitamina A, também conhecida como retinol, né? Vocês observam aqui um grupo hidroxila que dá o nome ao retinol, no álcool, né? Mas também tem um grupo, umas moléculas similares que têm um grupo aldeído aqui, retinal, ou inclusive um ácido retinóico. Os três, retinol, retinal e ácido retinóico, são parte da mesma vitamina. E ainda temos um precursor que se encontra nos vegetais, que são os carotenos, especificamente o beta-caroteno, que se vocês veem, praticamente ele tem 2 moléculas de retinol incorporadas, né? Então, a vitamina A se armazena no fígado, 90% da vitamina A está no fígado, na forma de retinol ou ésteres de retinol. Também se armazena no tecido adiposo, como ela é lipossolúvel, se armazena no tecido adiposo. Nas plantas, então, temos os precursores, que são os carotenoides. Então, esses carotenoides podem ser quebrados ou clivados, porque existe uma molécula, uma enzima chamada beta-caroteno deoxigenase, que quebra a molécula em 2 e faz 2 moléculas de retinal. Essa enzima pode estar no intestino ou no fígado, né? Então, algumas espécies absorvem diretamente o caroteno, outras rompem o caroteno no intestino e absorvem retinal. Dependendo da espécie, então temos, por exemplo, que ovinos, caprinos, suínos e caninos têm essa enzima no intestino, clivam o caroteno e absorvem retinal. Enquanto que outras espécies, por exemplo, bovinos, equinos, aves e humanos, não têm essa enzima no intestino, elas apenas têm essa enzima no fígado, e não conseguem clivar, então, o caroteno e absorvem o caroteno diretamente. Então, como o caroteno é um pigmento, né, isso confere, então, a coloração da gordura, porque se o animal absorve retinal, vai ter a gordura branca, e se ele absorve caroteno, vai ter a gordura amarela. Tá? Então, tem essa diferença, digamos que essa seria a causa das diferenças de cores, né,
na gordura. Tem uma espécie que é bastante, digamos, tem muita exceção com relação ao metabolismo de vitaminas, que são os gatos. Então aqui já começamos a falar que os gatos não têm a enzima clivante nem no intestino e nem no fígado. Consequentemente, os gatos não podem usar carotenos, certo? Então eles têm que ingerir diretamente o retinol. O retinol é um composto, então, lipídico que tem que ser transportado por uma proteína no fígado. Essa proteína se conhece como proteína ligadora de retinol ou transportadora de retinol, que é produzida no fígado. Uma das primeiras funções da vitamina A foi encontrada no chamado ciclo visual, que está composto pelos pigmentos visuais nos bastonetes. Né? Vocês sabem que tem os cones e os bastonetes, que são as células da retina, que são as que facilitam ou as que permitem a visão. No caso dos bastonetes, eles são responsáveis pela visão noturna. Né? E aqui temos, então, uma molécula chamada rodopsina, né? Que é o pigmento visual dos bastonetes, e essa rodopsina está composta por uma proteína chamada opsina, mais um 11-cis retinal, ou seja, uma forma do retinal em 11-cis. O retinal com a opsina forma a rodopsina. Então, quando vem o estímulo de luz, né, principalmente em condições de penumbra, essas coisas, libera um retinal na forma transretinal. E esse transretinal é o que permite, o que garante a transmissão do impulso do estímulo, digamos, para a visão, no nervo óptico. Esse transretinal, então, tem que se transformar em cisretinal para reincorporarse a opsina e formar rodopsina. Então, tem um chamado ciclo, ¿no? O transretinal se convierte em transretinol, depois em éster de transretinol, depois 11-cis-retinol e depois 11-cis-retinal. Então, aí participam várias enzimas, né? Umas redutases, deshidrogenases, enfim. Então, esse é o famoso ciclo visual em que participa a vitamina A, né? Na forma de retinal. Então, essa é uma função, a visão noturna. Outra função tem a ver com manutenção de epitélios, principalmente órgãos reprodutivos, intestino, etc. Então, por quê? Porque a vitamina A participa da síntese de glicosaminas. Vocês se lembram quando vimos lá na aula de glicídios, vimos os polissacarídeos, né? Os mucopolissacarídeos. Então, a vitamina A participa dessa síntese. E esses mucopolissacarídeos, se vocês se lembram, estão presentes no muco epitelial. Então, os epitélios, para estarem sadios, digamos, eles têm que estar secretando aquele muco. E se falta vitamina A, então vai ter um ressecamento dos epitélios. Também participa do desenvolvimento ósseo, principalmente a atividade dos osteoclastos. Lembram dos osteoclastos e osteócitos? Os osteoclastos é uma família celular do osso que é diferente dos osteócitos, né? Os osteoclastos, eles, digamos, moldam os ossos, né? Eles são responsáveis pela manutenção da arquitetura do osso, enquanto que os osteócitos são aqueles que se encarregam de mineralizar o osso, né? É importante, então, a manutenção do epitélio germinativo das gônadas, porque, afinal de contas, tanto ovário quanto testículo, esse epitélio germinativo tem que se manter com a vitamina A. Então, quando falta vitamina A, temos problemas de reprodução. Então, da deficiência de vitamina A, encontramos a cegueira noturna, ou seja, os animais começam a ter dificuldades para enxergar em condições quando vem a penumbra. Esse problema chama nictalopia. Tá? Também aparece a xeroftalmia, que é um ressecamento da conjuntiva e da córnea, justamente pela manutenção dos epitélios oculares, e isso pode causar úlcera de córnea. Então, a úlcera de córnea com a cegueira noturna pode, então, levar a uma cegueira total.
Também acontece falhas na cicatrização e na queratinização, né? Síntese de queratina, cicatrização, principalmente em trato gastrointestinal, reprodutivo, urogenital e nos olhos. Né? Então, tudo que são epitelios vão se ver afetados pela falta de vitamina A. Além disso, acontece um crescimento desordenado de ossos pela falha nos osteoclastos, né? E problemas nas articulações. E falhas reprodutivas, como já vimos, então baixa espermatogênese, baixa ovogênese, defeitos no crescimento, e essa perda de funcionalidade dos epitelios pode levar a infecções, porque o epitelio então está enfraquecido, não está em suas condições adequadas e propenso a infecções. Infecções entram pelos epitelios danificados. Esta vitamina é tóxica, em excesso, claro, né? Então, se descrevem dois tipos de intoxicações, uma crônica, que quando se fornecida, administrada vitamina A em vários dias, até 10 vezes a recomendação, e uma aguda, que é quando é uma dose única grande, né? Então, quando é crônica, se manifesta com malformações ósseas, né? Fraturas, engrossamento da pele, anemia, conjuntivite, alopecia, prurido. E quando é aguda, então, náusea, vômito e fragilidade muscular. É importante também, nos animais gestantes, que doses excessivas durante a gestação, doses excessivas de vitamina A, durante a gestação pode causar malformação fetal, por isso tem um efeito teratogênico. Os gatos têm alta tolerância a grandes quantidades de vitamina A, porém, às vezes, gatos alimentados com excesso de fígado, com fígado, podem ter hipervitaminose, tá? E que se manifesta com exostose de vértebras cervicais, ou seja, um crescimento anormal das vértebras cervicais. Os carotenoides, por outro lado, não são tóxicos, né? Então, carotenoide pode ser, não tem problema, porque quando ele é consumido, então o próprio organismo tem uma forma de controle de que não cliva o carotenoide para a produção de retinol e permite que ele se excrete. Então, o carotenoide pode ser consumido à vontade, que ele não é tóxico. Passamos à segunda vitamina lipossolúvel, que é a vitamina D. Essa vitamina nós já vimos quando vimos cálcio, metabolismo do cálcio, tá? Então, praticamente tudo que vamos ver aqui já foi visto. Apenas mencionemos que tem duas formas da vitamina D, uma forma vegetal, que é o ergocalciferol, que encontramos nos vegetais, e a forma animal, que é o colecalciferol, que encontramos nos animais. Então, o ergocalciferol é conhecido como vitamina D2, e o colecalciferol animal é considerado ou definido como vitamina D3. Então, inclusive, esta transparência já mostrei para vocês como se sintetiza a vitamina D3 a partir de um intermediário da síntese do colesterol. Temos os raios ultravioleta do sol necessários para atuar sobre esse sete de hidrocolesterol e formar, então, um precursor da vitamina D, que é o colecalciferol. Vamos repetir que são necessárias duas hidroxilações sobre esse colecalciferol, uma no carbono 25, que é feita no fígado pela 25-hidroxilase, e outra no carbono 1, que é feito no rim por uma 1-alfa-hidroxilase, mas que esta enzima depende do paratormônio, certo? Lembrando, né? Isso já vimos. De forma que a vitamina D ativa, a D3 ativa, é a 1,25 de hidroxicolecalciferol. Essa vitamina já é ativa, vai para o intestino, que é onde tem as células-alvo, e ali a vitamina D, então, estimula a síntese de transportadores de cálcio e de fósforo. Então, a função principal da vitamina D seria a absorção de cálcio e fósforo da dieta. Bom, tudo lembrando que já foi visto na parte do cálcio. E também mencionamos que a vitamina D é considerada um hormônio, né? Porque ele exerce um efeito metabólico em órgãos-alvo.
lembram dos órgãos-alvo, intestino principalmente. A sua síntese precisa de luz solar, então é necessária a luz solar. Sem a luz solar não tem como sintetizar a vitamina D. Os cães e os gatos têm pouca quantidade do precursor, aquele 7 de hidrocolesterol, consequentemente, eles dependem da vitamina D da dieta, então eles têm que ingerir a vitamina D. Pode ser de origem vegetal, né? O ergocalciferol. Também, como vitamina A vitamina D é transportada por proteínas transportadoras no plasma, neste caso é uma proteína chamada transcalciferina, ou proteína ligadora de vitamina D, né? Porque eles são lipídios, afinal, né? Então, a deficiência de vitamina D vai se caracterizar por uma desmineralização óssea, então, consequentemente, diminui o cálcio e fósforo na matriz óssea, né? E, historicamente, ligada ao raquitismo, que nos adultos chama-se osteomalacia. Então, tipicamente, o raquitismo seria uma deficiência de vitamina D. Então, o animal não aproveita o cálcio e o fósforo que está ingerindo na dieta porque não tem vitamina D. Então, aí começa a ter, então, saída de cálcio dos ossos para poder compensar essa falta de absorção de cálcio da dieta. E aí os ossos começam a ficar frágeis, né? Facilita a fratura do osso, deformação, às vezes, dos ossos que não conseguem suportar o peso, né? E inclusive as articulações também começam a sofrer também aí, causando dor. Já mencionamos então também a osteodistrofia renal, o chamado raquitismo renal, que é por uma insuficiência renal crônica. Se vocês se lembram, então essa insuficiência renal crônica causa um excesso de fósforo, né? Porque o fósforo não consegue ser excretado, e o fósforo como tal tem um efeito, o excesso de fósforo, né? Tem um efeito inibitório sobre a enzima 1-alfa-hidroxilase, que é aquela enzima produzida no rim que ativa a vitamina D. Então, não ativa a vitamina D, não tem como absorver o cálcio do intestino e vem a desmineralização óssea. Então, é como se fosse um raquitismo também, só que a origem, na verdade, é problema de insuficiência renal crônica. A vitamina D se considera mais tóxica das vitaminas. Ela se armazena no tecido adiposo, lentamente metabolizada, e começa a extrair cálcio. Embora o órgão-alvo da vitamina D mais importante é o intestino, muito bem, mas ela também pode atuar no osso, fazendo uma extração de cálcio, e principalmente quando está em excesso, então começa a extrair cálcio dos ossos, causando uma desmineralização óssea. E aí observamos então uma hipercalcemia, porque o cálcio saiu do osso para o sangue, uma hipercalcinúria, ou seja, excesso de cálcio na urina, calcificação de tecidos moles, né? E os ossos começam a ficar frágeis, porque começam a perder cálcio, e vem então as fraturas, né? Lembrando que tem algumas plantas que têm glicosídeos com atividade de vitamina D, ou seja, eles têm um efeito como se fosse vitamina D e podem causar então o mesmo efeito como se fosse uma toxicidade de vitamina D. Temos aí a espichadeira, a dama da noite e a aveia amarela. São três que existem aqui no Brasil. Terceira vitamina, que é a vitamina E. Também uma família de grupos de compostos chamados tocoferóis, tocotrienóis e tocol. Ou seja, os tocoferóis em geral fazem parte da vitamina E. O tocoferol, por que o nome tocoferol? Vem do grego, tocos é nascimento, né? Então, é porque os pesquisadores que acharam a vitamina E encontraram um composto que estava presente no óleo de germe de trigo que favorecia a reprodução em ratos. Então, quando eles forneciam esse óleo, os ratos se reproduziam literalmente, né, como ratos. E aí, por isso que então colocaram o nome tocoferol, porque favorecia os partos, ou o nascimento, enfim. Bueno, mas qual é a função mais importante da vitamina E? É uma função antioxidante. Nós já vimos nas aulas anteriores
que alguma coisa sobre o estresse oxidativo, não? E que o organismo tem seus mecanismos para combater esse estresse oxidativo. Entre eles temos o selênio, temos a vitamina A, a vitamina C e agora a vitamina E. Então, a vitamina E protege os fosfolipídios de membrana de oxidação. Então, vocês sabem que as membranas têm os fosfolipídios têm ácidos graxos, e esses ácidos graxos podem ser oxidados. Então, quando começa a oxidar os fosfolipídios de membrana, as células começam a envelhecer ou até morrer. Né? A vitamina E protege esses fosfolipídios. Né? E melhora a imunidade. Por quê? Porque mantém a integridade das membranas do sistema imune. Sempre mencionamos, quando mencionamos selênio, na aula anterior vimos que a vitamina E pode atuar sinergicamente, né, com esse mineral para prevenir o estresse oxidativo. Né? A vitamina E e selênio têm efeito sinérgico, digamos, na ação antioxidante. Quando tem uma deficiência de vitamina E, então se observa oxidação dos músculos. E já vimos esta parte aqui, na deficiência de selênio. Observamos, lembram da doença do músculo branco, né? Que pode ser no coração, que pode ser no músculo esquelético de cordeiros ou também em cavalos, por exemplo, perdendo a sustentação aqui dos membros. Essa doença é conhecida também como distrofia muscular nutricional ou como degeneração de Zenker. Tá? Mas é a mesma coisa, tudo é igual. Deficiência de vitamina E ou deficiência de selênio. Ou seja, os sinais clínicos são similares. E tudo por quê? Porque acontece uma oxidação, peroxidação das membranas das fibras musculares. E que essas fibras musculares, então, sofrem necrose e são substituídas por tecido conectivo, e por isso que aparece, então, o músculo branco. Na verdade, é tecido conectivo, né? Em pintinhos, se observa esse sinal clínico por deficiencia de vitamina E, conhecido como torcicolo. Bom, na verdade é um torcicolo, né? El pescoço completamente dobrado. E isso acontece por hemorragia e edema do cerebelo, também por efeitos de oxidação das membranas dos neurônios. E a última vitamina lipossolúvel, a quarta e última, é a vitamina K, que também foi a última em ser descoberta. A vitamina K tem uma característica que os animais não sintetizam, os animais superiores não sintetizam vitamina K. Onde se encontra a vitamina K? Nas plantas, né? Conhecida como vitamina K1 ou filoquinona. Nas bactérias, conhecida como vitamina K2 ou menaquinona. Tá? Então, os animais utilizam a vitamina K produzida pelas bactérias intestinais. É a fonte de vitamina K, são as bactérias do intestino. Ou então, as plantas. Né? Existe ainda uma vitamina K sintética, né? Conhecida como vitamina K3 ou menadiona. Muito bem, então essa a vitamina K, foi descoberta em 1929, sendo a última do grupo de vitaminas lipossolúveis. Os ruminantes não têm requerimentos, por quê? Porque as bactérias do rumen sintetizam a vitamina K. No entanto, existem alguns antagonistas, que são antagonistas da vitamina K, como por exemplo o dicumarol. Tá? Esse dicumarol é um antagonista da vitamina K que se encontra no trevo. Né? Então, em alguns tipos de trevo, né? Trevo branco, enfim. E eventualmente tem sido utilizado de forma terapêutica como anticoagulante em algumas situações em que é interessante fazer anticoagulação, o dicumarol. Outro antagonista é a warfarina. A warfarina é sintética e tem sido utilizado como rodenticida, então para controlar ratos, ratos principalmente ingerem a warfarina e eles morrem por hemorragias. Então, por que morrem por hemorragias? Porque justamente a função da vitamina K é a seguinte: a vitamina K é uma coenzima, tá? Uma coenzima
de uma enzima que carboxila residuos de ácido glutámico de algumas proteínas que estão presentes na cascata da coagulação. Então, esse ácido glutâmico é um aminoácido, então algumas proteínas que são fatores da coagulação possuem então essa característica. Elas estão de forma inativa durante, enquanto não existir, digamos, o estímulo da coagulação. Todos vocês conhecem então a cascata da coagulação, né? O estímulo é uma cascata de reações, envolvem vários fatores. Então, os fatores que dependem da vitamina K atuam através desta forma. Então, quando está inativo, né, a proteína tem seus ácidos glutâmicos normais, digamos, estão livres, digamos. Quando vem o estímulo da coagulação, então esta enzima atua para carboxilar o glutâmico, então introduz um grupo carboxila na forma de CO2 aqui no glutâmico, deixando um grupo carboxila aqui e formando um gama-carboxiglutâmico, né? Gama-carboxi, também conhecido como GLA. A vitamina K, então, é coenzima dessa enzima, ok? Depois a vitamina K, que ela, nessa reação, sofre uma oxidação durante essa reação, com a entrada de oxigênio, depois tem que ser reduzida, né? Então fica como epóxido aqui, depois como quinona e posteriormente como hidroquinona em reações de redução para poder restituir então a forma reduzida, que é a forma ativa da vitamina K para poder atuar de novo, né? Então é o chamado ciclo da quinona. Aqui temos a cascata da coagulação. Se lembram que tem dois sistemas, o sistema intrínseco e o sistema extrínseco. O sistema intrínseco, que seria uma ativação por contato, e o extrínseco, que é ativação por lesão. Então, os dois sistemas, na verdade, atuam da mesma forma, produzindo, então, tromboplastina, e essa tromboplastina depois vai ativar uma série de fatores, né? Por exemplo, o fator 9, que por sua vez ativa o fator 10 e que por sua vez ativa a protrombina. E por este lado temos a proconvertina, que ativa o fator 10, igual a este aqui, e depois termina na protrombina, que na verdade vai, a protrombina vai se converter em trombina, né, que é o fator 2, e a trombina, então, atua sobre o fibrinogênio para formar a fibrina, primeiro um monômero solúvel e posteriormente um polímero da fibrina propriamente, que já é o coágulo. Então, os fatores que estão em amarelo, ressaltados em amarelo, são aqueles fatores que dependem da vitamina K. Né? Então, temos 1, 2, 3, 4 fatores. Né? Fator 7, o fator 10, o fator 9 e o fator 2. Esses 4 fatores dependem da vitamina K. Então, consequentemente, quando falta vitamina K, não se completa a coagulação. Então, temos falha na coagulação sanguínea quando temos deficiência da vitamina K. Uma forma de medir isso no laboratório é o famoso tempo de protrombina. Então, quando tem deficiência de vitamina K, o tempo de protrombina aumenta, certo? Porque aumenta o tempo para a coagulação, aumenta mais de 40 segundos, quando o normal deveria ser de 4 a 10 segundos, que é o valor de referência. Aumenta o tempo de coagulação. Se manifesta por hemorragias, né, subcutâneas, internas, etc. Mas levem em conta que não é só a deficiência de vitamina K como tal. Podemos ter o seguinte, uma é insuficiente vitamina K na dieta, outra é morte de bacterias no intestino. Por exemplo, tratamentos prolongados con antibióticos causan a morte das bacterias do intestino e lembre-se que os animais dependem da vitamina K produzida pelas bactérias intestinais. Também pode ter uma inadequada absorção intestinal, aí seriam múltiplas causas, né? Que não consegue absorver, então, a vitamina K, ou a outra causa pode ser, então, como já mencionamos, trevo, que o trevo tem um antagonista, né, o dicomarol, antagonista da vitamina K,
às vezes trevo contaminado com fungos, né? Produzem esse dicumarol, que é um antagonista da vitamina K. Muito bem, então aí fechamos as 4 vitaminas lipossolúveis, A, D, E e K. Nós podemos dosar essas vitaminas por diferentes métodos y existen, digamos así, puntos de corte para declarar la deficiencia. Observen aquí diferentes unidades. Aquí a vitamina A menos de 20 microgramos por decilitro, a D menos de 25 nanogramos, a E 0,5. Tá? Então, e tem alguns indicadores adicionais, ou seja, além do próprio nível da vitamina, podemos, por exemplo, deficiência de vitamina D, podemos dosar cálcio e fósforo. Claro, podem ser outras causas, mas é um indicador. No caso da vitamina E, o teste de fragilidade eritrocitária, por que isso? Esse teste está relacionado com o grau de oxidação das membranas das hemácias. Então, quando tem deficiência de vitamina E, existe um teste que vai diluindo as hemácias com água y ellas se hemolizan muy rápidamente, entonces se llama teste de fragilidad eritrocitaria. Y la vitamina K, como acabamos de ver, se utiliza un tiempo de protrombina que aumenta, ¿no? Muy bien, entonces, por en cuanto son esos, y vamos a continuar, entonces, con las vitaminas hidrosolubles, ¿no? Vamos a comenzar con la vitamina B1, a tiamina. A tiamina, então, tem esta composição, tem uma união entre uma pirimidina, uma base nitrogenada, né, e o tiazol. Né? A partir daqui, vamos ver o seguinte: essas vitaminas a maioria das vitaminas hidrossolúveis, não todas, mas a maioria, atuam como coenzimas. Ou seja, elas têm funções de catalíticas junto com uma enzima. Então, enzima mais coenzima tem a função. Se não existe a coenzima, a enzima não trabalha. Então, por isso que uma deficiência de alguma vitamina pode ter, então, essas falhas de determinadas enzimas. Por outro lado, a maioria das vitaminas hidrossolúveis não atuam, digamos assim, de forma livre, de forma isolada. Elas têm uma forma coenzimática. O que significa isso? Que tem uma modificação da estrutura da vitamina e que faz com que ela fique ativa. Por exemplo, a tiamina sozinha como tal não atua como coenzima. Ela tem que estar na forma de pirofosfato, ou seja, pirofosfato significa 2 grupos fosfato ligados à tiamina. Então, se fala que a vitamina ativa ou a forma coenzimática da tiamina é a tiamina pirofosfato, TPP. Bom, feito esse esclarecimento, vamos adiante então com a vitamina B1, que foi a primeira vitamina a ser descoberta lá em 1897. Ela estava muito relacionada com beriberi, ou seja, beriberi era uma doença, era um síndrome, na verdade, um síndrome de debilidade generalizada, com confusão mental, com câmbrias, que foi chamada de beriberi. Claro que inicialmente não se sabia a causa. O que começou a observar-se é que se apresentava muito em pessoas, principalmente da Ásia, né, que consumiam, a dieta era só arroz branco, ou seja, eles tiravam a casca, não ficava arroz integral, ficava arroz branco, e acontece que a casca do arroz é rica em tiamina. Então eles começavam a sofrer deficiência de tiamina e causava esse chamado beriberi. Já veremos de que se trata, que posteriormente foi descoberto, então, que era por causa dessa deficiência. A vitamina B1 tem pouca capacidade de armazenamento e isso acontece também com todas as vitaminas hidrossolúveis, como já vimos. Elas, como são hidrossolúveis, quando estão em excesso se excretam, né? Não se armazenam. Esta vitamina, a tiamina, tem problemas com antagonistas, por exemplo, com polifenóis de algumas plantas,
com ampróleo, e vocês conhecem o ampróleo como uma droga coccidiostática, ou também algumas plantas como a samambaia têm tiaminases, né, que são, então elas rompem a tiamina e não permitem que seja utilizada. Aqui também, daqui para frente, vamos ver que praticamente todas as vitaminas hidrossolúveis são produzidas pela flora ruminal dos ruminantes e a flora do seco dos cavalos. Os ratos e coelhos, vocês sabem que tem seu sistema digestivo muito parecido com o cavalo, não? Só que em termos de, porque tem um grande seco. Aqui está o seco. Só que qual é diferente do cavalo, que o cavalo consegue absorver a vitamina, o coelho não consegue, ou seja, ele não consegue absorver a vitamina e depende então da coprofagia. Então eles sabem que os coelhos fazem coprofagia, eles comem suas próprias fezes e com isso então conseguem se nutrir de tiamina. Tá? Qual é a função da tiamina? Então, para que produza esses sinais de beriberi e essas coisas. Nós já vimos, inclusive este desenho aqui nós já vimos quando, no capítulo de glicídios, quando vimos que o piruvato entrava na mitocôndria, o piruvato que é o produto final da glicólise, né? Entrava na mitocôndria e se oxidava a acetil-CoA, então ele perdia um CO2 e era uma descarboxilação oxidativa, né? Então se descarboxilava e se oxidava. Muito bem, essa enzima que causa essa descarboxilação oxidativa se chama piruvato desidrogenase e é um complexo enzimático. Por que é um complexo? Porque ele tem muitas coenzimas. Observem que ela tem ácido lipoico, tem coenzima A, tem FAD, tem NAD, né? E tem tiamina pirofosfato. Então, de todas estas coenzimas, praticamente a que pode acontecer deficiência é da tiamina, pelos motivos que já vimos. Então, quando tem uma deficiência de tiamina, esse piruvato não se aproveita, não vira acetil-CoA. Consequentemente, vocês se lembram que o acetil-CoA ele tem que entrar no ciclo de Krebs para produzir energia, para produzir ATP. Então, a produção de ATP se vê comprometida com a deficiência de tiamina. E as células mais suscetíveis de sofrerem dessa falta de energia são são os neurônios, as células nervosas. Então, por isso que dá todos esses sintomas, esses sinais de confusão, e além disso, de um debilitamento total, porque não está produzindo ATP. Tá? Além disso, a tiamina também é coenzima em outra reação já do ciclo de Krebs, já estamos falando do ciclo de Krebs, que é uma reação muito parecida de descarboxilação-oxidação do alfa-cetoglutarato a succinato, ou seja, que além desse problema de não aproveitar o piruvato, também tem um efeito, um impacto sobre o ciclo de Krebs, diminuindo, digamos, a produção de ATP. Então, esse seria, digamos, o principal problema. Além disso, a coenzima, a tiamina também é coenzima na síntese de ácidos graxos e colesterol das membranas, incluída então as membranas dos neurônios, ou seja, que por esse lado também vai ter problema, além do problema do ATP, problema da síntese das membranas, da mielina. Por isso, então, esses sinais neurológicos. Então, beriberi em humanos, em aves se conhece como polineurite e em bovinos como poliencefalomalacia. Tá? Tudo por falta de energia dos neurônios. Tá? Aqui temos, por exemplo, um frango com polineurite, né? Então fica totalmente descoordenado. E a outra situação que acontece, e que também já falamos sobre isso, é que não tendo o piruvato aproveitamento, o que ele vai fazer? Ele vai ter que voltar a lactato, ácido láctico, certo? E por isso que a deficiência de tiamina pode causar acidose láctica. Parece que não tivesse relação, mas veja, não tendo o piruvato como se aproveitar, ele volta para lactato e pode acumular então no sangue e causar acidose láctica. Já vimos que o ampróleo inibe a tiamina, então a intoxicação com ampróleo
O amprolio rompe a tiamina y no absorbe y no fosforila a tiamina. Entonces, evita o efecto de la tiamina. Así como también la intoxicación con samambaya. Ya vimos que samambaya causa entonces un efecto inhibidor sobre a tiamina. Como fazer um diagnóstico adequado ou preciso da deficiência de tiamina? Tem vários critérios. Então, por exemplo, historicamente, se tem uma dieta com alto conteúdo energético, esse é um fator predisponente. Se temos aumento do lactato sanguíneo, é um achado também. E por último, se tem uma resposta positiva a tratamento com tiamina, matou a charada, é uma deficiência de tiamina, principalmente por esse último de que respondeu ao tratamento com tiamina. Né? Aqui temos um bezerro intoxicado con amprolio, entonces está causando también una deficiencia de tiamina, pelo amprolio, una posición típica de opistótono, ¿no? Esa posición de opistótono, la cabeza oleando para cima. Pasemos a segunda vitamina do complexo B, que é a vitamina B2 ou riboflavina. Tá? A riboflavina também, como no caso da tiamina, ela tem sua forma coenzimática. Né? A forma ativa en la forma de un mononucleo, de un nucleotidio, que puede ser mononucleotidio o puede ser dinucleotidio, como vamos a ver enseguida. O sea, él se incorpora, a riboflavina, que está aquí, se incorpora en una base nitrogenada, no deja de ser una base nitrogenada. Y ustedes saben que por definición nucleotidio que es una base nitrogenada, es un azúcar y es un fosfato. Eso es un nucleotidio, ¿no? Entonces, a base nitrogenada é a riboflavina, o açúcar é uma ribose e o fosfato é um fosfato aqui. Então, esse se chama flavina mononucleotídeo, que pode estar em duas formas. Pode estar na forma oxidada, observem que aqui esses dois nitrogênios não têm hidrogênio, então fica com duas ligações aqui, na verdade com três ligações, né? Uma, duas, três. Ou pode estar, então, com hidrogênio aqui. Então, essa seria a forma reduzida, né? Forma reduzida do nitrogênio. Então, forma oxidada, forma reduzida. Também tem um dinucleotídeo, que talvez seja mais conhecido para vocês, que é o famoso FAD. Neste caso, são dois nucleotídeos. Então, tem o nucleotídeo seria o FMN, não? Ou seja, a riboflavina, a ribose, o fosfato. Se adicionamos outro nucleotídeo, que neste caso é adenina, uma pentose e outro fosfato, temos um dinucleotídeo, que também pode estar, então, nesse núcleo aqui da estrutura da riboflavina, pode estar, então, na forma oxidada ou reduzida. Aqui, neste caso, estaria em forma oxidada. Ganhando dois hidrogênios, estaria na forma reduzida, como FADH2. Aqui temos FAD oxidada e a forma reduzida seria FADH2, ou seja, com dois hidrogênios. Pois bem, então essas coenzimas, então, elas participam em reações de oxidação e redução, porque elas se oxidam, se reduzem, né? E são mais de 100 enzimas em que a riboflavina atua como coenzima, nessas, em deshidrogenases e em oxidases. Já de por si, participar em mais de 100 enzimas, já vocês podem ver aí o impacto sobre o metabolismo. Além disso, tem um mecanismo antioxidante também, porque ela ajuda a regenerar o glutátión reduzido das hemácias. Lembram do glutátión que falamos que ele se oxidava para que as membranas não se oxidassem, né? Então ele tem aquela história do ciclo do glutátión oxidado, glutátión reduzido, para poder actuar. Acontece que a enzima glutathione reductase, que é a que reduz o glutátión, tem como coenzima a FAD, então também tem um mecanismo antioxidante. Então, indiretamente, também a riboflavina teria um efeito antioxidante. Bom, ruminantes já sabemos que não tem requerimentos, as bactérias do rumen provêm, e leite é boa fonte de riboflavina, isso é importante nos lactantes. O que acontece na deficiência de riboflavina? São sinais um tanto inespecíficos, porque como son reacciones de óxido reducción, o sea, está afectando o metabolismo como un todo, ¿no? Entonces tem baixo crecimiento, fadiga,
inflamação da mucosa oral, perda de pelo, produção excessiva de lágrimas e saliva, dermatite, glossite, que é a inflamação da epitélio da língua, fragilidade das hemácias, ou seja, é uma constelação, digamos assim, de sinais que de repente não dizem muita coisa, né? Inclusive em frango se observa essa posição aqui, que chama paralisia dos dedos tortos, os dedos ficam tortos, né? Então, tudo isso tem sido sinais que se descrevem na deficiência, às vezes, experimental de riboflavina, mas de repente não tem explicação para todos esses sinais, né? Terceira vitamina é a vitamina B3 ou niacina, né? Também na forma, aqui neste caso, está na forma como ácido nicotínico, né? A própria niacina, né? E aqui, mais uma vez, temos uma forma coenzimática, uma forma ativa, que é na forma de dinucleotídeo. Então, a niacina não tem como a riboflavina, que tem mononucleotídeo e dinucleotídeo. Aqui só temos o dinucleotídeo, que é o famoso NAD, né? Nicotina, adenina, dinucleotídeo. Então, veja, aqui temos a niacina, açúcar, fosfato. Aqui temos que uma adenina, açúcar, fosfato. Ou seja, dois nucleotídeos unidos aqui pelos grupos fosfatos, que pode estar na forma oxidada ou que pode estar na forma reduzida, certo? Com hidrogênio aqui. Costuma se expressar a forma oxidada, a forma NAD, como com carga positiva, e vocês podem observar aqui esse nitrogênio tem carga positiva, né? No processo de redução, o que é redução? Introduzir dois hidrogênios, certo? Um par de hidrogênios. Como sabemos, o átomo de hidrogênio tem, então, dois prótons, dois elétrons, né? Que eles entram diretamente, então, no processo de redução. Só que acostuma também, costuma ser colocada ou denotada a forma reduzida do NADH, diferente do FAD, que era FADH2. Aqui se expressa NADH mais H mais, ou seja, NADH mais um próton, né? Por que isso? Por uma questão da estrutura da niacina, que ela recebe, para poder contrarrestar esa carga positiva, aquí la recibe un elétron y otro entra un átomo directamente de hidrogênio, ou seja, um próton mais um elétron, que incorpora aqui um hidrogênio, tá? E entra um elétron. Então, quer dizer, dos dois hidrogênios e dois elétrons, entra um hidrogênio com um elétron para formar um hidrogênio, e o outro entra um elétron apenas para, para neutralizar esse grupo, essa carga positiva aqui. Então fica, ou seja, que temos um próton aqui solto, que fica solto, e na verdade ele fica solto. Por isso se expressa como NADH mais H, tá? Só porque às vezes aparece essa notação e não sabemos exatamente por quê, e é por causa disso. Bueno, a niacina, então, está ligada historicamente a uma descrição de uma doença que chamava pelagra, que foi descrita na Espanha em 1735 em humanos, que estava relacionada com três, aqui falavam das quatro Ds: dermatite, diarreia, demência e death, em inglês, que é morte, né? Dermatite, diarreia, demência e morte. Então, a pelagra se caracterizava por isso. E os médicos nessa época, na Espanha, relacionaban ese problema, esa pelagra, en personas desnutridas, personas muy pobres. ¿Tá? Posteriormente, esa pelagra también fue encontrada en cães y aves, también con sinais de dermatitis, diarrea, etc. Y fue llamada de lengua negra. Entonces, lengua negra que se encuentra en cães y aves es la misma pelagra de los humanos. Bom, ¿y por qué que acontecía esa deficiencia de proteína, esos sinais? Porque não tendo proteína, não tinha um aminoácido essencial aqui chamado triptofano, ou triptófano, não sei, ao final pronuncia das duas formas. Esse triptofano é essencial, é um aminoácido essencial para sintetizar a niacina.
Consecuentemente, como ese triptofano, o como tinha deficiência de proteína, não tinha triptofano, não tinha niacina e vinha todos os problemas. Tá? Mais uma vez aqui, ruminantes e cavalos não têm requerimentos, as bactérias ruminais sintetizam, as bactérias do seco, lá dos cavalos e tal, e o gato aparece aqui de novo. Ó. O gato não sintetiza niacina a partir de triptofano, ou seja, ele pode ter o precursor, mas não sintetiza, não tem a rota metabólica para produzir a niacina a partir do triptofano. Então, o que acontece? Ele vai ter que receber a niacina na dieta. Né? Então, gatos já são exclusivos da vitamina A, niacina, já começamos a ver que os que gostam de gatos vão ter que, nutricionalmente, são delicados. A niacina, então, NAD, né? Coenzima que participa em reações de óxido-redução, e aqui temos mais de 200 reações. Lembra do FAD era 100 enzimas, aqui são 200 enzimas, ou seja, niacina é ainda mais importante nas reações de oxidação e redução, sendo importantíssima na cadeia de transporte de elétrons, aquela cadeia respiratória, né, que produz ATP. Afinal de contas, essa cadeia é para produzir ATP. Então, se tem deficiência de niacina, também compromete, né, a produção de ATP. Temos também outra coenzima, digamos, a mesma NAD, mesmo dinucleotídeo, só que com um grupo fosfato a mais, chama NADP. NADP e NADPH, consequentemente, na forma oxidada, forma reduzida. Esse NADP é importante, e nós já vimos isso quando vimos os lipídios, porque participa na síntese de ácidos graxos e de colesterol. Tá? Então, as enzimas do processo de síntese de ácidos graxos não aceitam NAD, certo? NADH, aceitam apenas o NADPH. Então, ele é necessário e já sabemos onde é produzido esse NADPH, né? Imagino que você se lembra, na via das pentoses fosfato. Bueno, isso já vimos. Então, a deficiência de niacina, aí tem a famosa dermatite, diarreia, a língua negra, né? Dermatite, diarreia, baixo crescimento. Essa língua negra, então, é um problema do epitélio, causa uma glossite, uma inflamação do epitélio da língua, causa também gengivite, então o animal não consegue comer por causa da dor. Então, não consegue comer, né? Dói muito. Dietas de milho, é interessante esse dado aqui, o milho tem pouco triptofano, ou seja, o milho é pobre em triptofano, então quando tem dietas exclusivas de milho, tem grande suscetibilidade a sofrer de deficiência de niacina. Vamos a outra, já é a quarta, né? A piridoxina, chamada vitamina B6, ou seja, pulou já a vitamina B1, B2, B3, agora pulou para B6. Não existe a B4 nem a B5. A piridoxina, a B6. Então, a piridoxina está aqui, tem uma forma nas plantas, a piridoxina, e tem uma forma nos animais, que é piridoxal, né? Aldeído, ou a piridoxamina, que é com amina. Também tem uma forma coenzimática, neste caso a forma coenzimática é com um grupo fosfato, então se chama piridoxalfosfato, é a forma coenzimática. Ela atua em mais de 60 enzimas. Quais as reações que participa? De transaminação e de descarboxilação de aminoácidos. Então vamos encontrar a piridoxina ali nas transaminases que já vimos, ALT, AST, lembram dessas transaminases, né? Essas precisam da piridoxina ou piridoxalfosfato, melhor, né, para atuar. Ainda participa de síntese de niacina, ou seja, na rota de síntese de niacina a partir de triptofano, tem umas enzimas que precisam do piridoxalfosfato. Então, ven que tudo se relaciona, né? Participa na síntese de porfirina. Lembram da porfirina lá na síntese do grupo M? Também para produzir o ácido gama-aminoleucínico, que é o precursor do grupo M, tem uma enzima que tem como coenzima piridoxalfosfato. Participa na elongação dos ácidos graxos, ou seja, os ácidos graxos, por exemplo, de 16 carbonos, quando se elongam para formar ácido de 18, então essa enzima que coloca esses dois carbonos também precisa de piridoxalfosfato. E também na síntese de catecolamina, adrenalina, noradrenalina. Então tem bastantes funções.
Na deficiencia de piridoxina vamos a encontrar bajo crecimiento, dermatitis, anemia, alopecia, lipidosis hepática, baja respuesta inmune y humoral, baja utilización de proteínas y aminoácidos. Lembren-se que ela participa muito em reações de transaminação, etc. Então, essas proteínas e aminoácidos não se utilizam, se degradam e vamos ter uma alta quantidade de nitrogênio, de amônia, que se traduz em aumentos de ureia. Né? Mais uma vez, ruminantes e cavalos não sofrem de deficiência porque têm as bactérias que produzem a piridoxina ou piridoxal. Vamos a outra, o ácido pantoténico. O ácido pantoténico, então, está composto por duas moléculas, uma molécula de ácido pantoico e aminoácido alanina, beta-alanina. O nome pantos significa em toda parte, certo? Em todas partes. Por que em todas partes? Porque ele estava, quando foi descoberto, encontraram que ele é um fator de crescimento de leveduras, de bactérias, de animais, ou seja, estava por todas partes. Então, por isso, pantoténico. Mas o que a gente conhece, o ácido pantoténico mais familiar para nós é como componente da coenzima A. É importante. A coenzima A, vamos lembrar, é uma coenzima que participa da ativação dos ácidos graxos para que eles possam entrar no metabolismo. Por exemplo, para a beta-oxidação, etc. Né? Então, assim como os glicídios têm que estar fosforilados para entrar no metabolismo, né? Os ácidos graxos têm que estar com coenzima A para poder entrar no metabolismo também. Tá? Então, só para ter uma ideia, aqui temos a coenzima A. Então, o ácido pantoténico está aqui. Na verdade, a coenzima A, então, a forma coenzimática, né, do ácido pantoténico vai ter que ter um nucleotídeo aqui, que é o ADP, adenina, ribose e dois grupos fosfato, ADP. ADP ligado ao ácido pantoténico e o ácido pantoténico ligado a beta-mercaptoetilamina, que tem um grupo tiol, um grupo sulfidrilo aqui. Esse grupo sulfidrilo é o que é encarregado de fazer a reação éster, na verdade, tioéster, porque é com enxofre, né? Reação éster dos ácidos graxos, e por isso, então, falamos em acil-CoA ou acil-coenzima A. Tá? Então, vejam que o grupo ativo, né, é apenas este grupo sulfidrilo, e todo o resto da molécula tem que estar aí, porque senão não funciona. Né? Muito bem, então a coenzima A participa de más de 100 vías relacionadas con el metabolismo de ácidos grasos. Claro, porque todos los ácidos grasos, todas las vías que tengan que ver con ácidos grasos van a tener esa coenzima A ligada. Y vean aquí, vamos de nuevo aquí, coenzima A de todo eso aquí. Aquí tenemos su ácido pantoténico, aquí tenemos su ADP, y aquí tenemos su beta-mercaptoetilamina. Y aquí tenemos, en este ejemplo específico, acetilcoenzima A, que es nuestra molécula más conocida. Acetil, o grupo acetil são dois carbonos. É isso aqui, ó. Então a gente escreve acetil-CoA, né? Só que temos que lembrar que esse CoA, ou coenzima A, é tudo isso aqui, certo? É grande. E se não está com coenzima A, não entra no metabolismo. De formas que uma deficiência de ácido pantoténico, na verdade, uma deficiência de coenzima A, em última instância, né? Va a gerar problemas de inmunidad y de síntesis de colesterol, porque al final de cuentas, de todos los lipídios, bajo crecimiento, baja eficiencia, lesões na pele, trastornos do sistema nervoso y da locomoção. ¿Eh? Y aquí tenemos que también pensar que si no está teniendo a completa oxidación de los ácidos grasos, también tenemos problemas de energía. Y pensen en los neuronios también, que son las primeras células a serem afetadas, ¿no? Desórdenes gastrointestinais. En suínos se relata ese famoso paso de ganso, que ocurre por una desmielinización de los nervios braquial y ciático. Entonces, ellos levantan un miembro posterior así, levantan aquí, o a veces entran
Olha aqui como levanto aqui. Ou às vezes entram em incoordenação, né, por causa da falta de mielinização principalmente dos nervos braquial e ciático. Então se manifesta nos membros posteriores. E por que passo de ganso? Porque passo de ganso, se vocês se lembram, é um passo militar, né? Que levantam a perna, sim, isso que era muito típico do exército nazi, né? Que eles faziam esse passo de ganso. Eu tenho aqui dois exemplos com porquinhos. Aqui temos leitões de 6 dias e aqui temos o mesmo grupo, não os mesmos animais, o mesmo grupo com 11 dias. Vamos passar e depois les conto a história triste desses leitoncitos. Vamos ver se conseguimos. Esses são com 6 dias, eles não conseguem se manter em pé. Olha, caminha, mas está muito incoordenado. Esse aqui nem se mexe, né? Esse aí nem se mexe. Ó. Bom, e esse aqui com 11 dias não são os mesmos animais, é do mesmo grupo com 11 dias. Observem aqui o membro traseiro, como levanta, não consegue caminhar, né? Bom, esto foi cortesia aqui de uma alumna de doutorado da URGS. Qual foi a história desses leitões? Que eles apareceram com esses sinais clínicos e eles ficaram um pouco. Você viu, não sei se alcançaram a escutar o rapaz falando que pensaram que era encefalite, não sei o quê. Então, eles estavam um pouco perdidos no diagnóstico, até que alguém teve a grande ideia de analisar o alimento e eles encontraram que o alimento não tinha nada de ácido pantoténico, zero. E aí foram atrás e ver que justamente a falta de ácido pantoténico tem esse tipo de sinais clínicos. Depois, hum, eh, no grupo de animais, então melhorou ou trocaram o concentrado, enfim, com níveis adequados de ácido pantoténico e o problema desapareceu. Temos aqui outra vitamina, a biotina. ¿Ah? Biotina. Também foi descoberta como fator de crescimento de leveduras. Está em alimentos, está em flora intestinal. A biotina participa de reações de carboxilação. E dessas reações de carboxilação, nós já vimos três, coloquei aqui as três mais que já vimos. Uma que participa na gliconeogênese, que é a conversão de piruvato em oxalacetato, tá? É a piruvato carboxilase. Outra na síntese de ácidos graxos, que é a conversão de acetil-CoA em malonil-CoA, é uma carboxilação na via de síntese de ácidos graxos, e a outra no processo de gliconeogênese importante, principalmente nos ruminantes, porque é a conversão do propionil-CoA em metilmalonil-CoA naquela via de utilização do propionato que vimos também e repetimos já várias vezes. Então vejam que são reações muito importantes. A deficiência é rara porque a biotina está em muitas partes, então mesmo assim pode acontecer, acontece dermatite, lesões nos cascos, alopecia, em aves acontece dermatite, problemas de plumagem, em cães também. Veja que quase sempre são problemas de pelo, de pele ou de cascos, né? Em gatos também, dermatite, alopecia. E este fenômeno aqui foi observado em humanos, inclusive, foi observado em humanos que consumiam ovo cru. Tem algumas regiões, algumas culturas, digamos, que consomem ovo cru diretamente e começavam a observar, nessas populações, começavam a observar problemas dermatológicos, né? Dermatite, alopecia, etc. E a causa disso é a avidina. A avidina é uma proteína que é produzida
no oviduto da galinha e aparece na clara do ovo. Então, quando o ovo é cozido, não tem problema, porque é, se desnatura, digamos assim. Né? Agora, quando é ovo cru, então a virina causa, ela é uma antagonista da biotina, e por isso que estavam aparecendo esses problemas. Outra vitamina importante é a folacina, ou mais conhecida como ácido fólico, que também tem, então, três componentes, a peridina, o ácido paraminobenzoico e um glutamato, um aminoácido. Mais um crescimento, um fator de crescimento, né? Só que neste caso, ¿por qué un nome fólico? Porque viene do latim folium, ou folia, né? Folia porque está presente em muitas folhas, né? Folha de espinafre principalmente, mas também se encontra no fígado, etc. Então, as necessidades dos animais são obtidas ou por alimentos ou por síntese de bactérias intestinais. Então, é difícil ter uma deficiência, é muito raro. Se menciona mais o ácido fólico nos humanos, principalmente em mulheres gestantes, que tem que ser então incorporada, tem que ser suplementadas com ácido fólico para prevenir anemia megaloblástica do feto e defeitos da medula espinhal, né? Porque uma deficiência de ácido fólico durante a gestação pode nascer, o bebê pode nascer com espinha bífida ou anencefalia. Isso, então, hoje, praticamente é um problema. É uma vitamina que automaticamente a mulher está gestante e já começa a ser suplementada diretamente com ácido fólico. Embora a recomendação, digamos, natural seria consumir espinafre ou outras folhas, né? Aqui também temos uma forma coenzimática. A forma coenzimática é o tetrahidrofolato, ou seja, sobre o folato, sobre o ácido fólico, entram quatro hidrogênios, né? Tetrahidrofolato. Participa de transferências de carbono, então ele participa de síntese de aminoácidos, síntese de bases nitrogenadas, de lipídios, de neurotransmissores, mas aqui é importante, assinalei aqui, síntese de aminoácidos e bases nitrogenadas. Então vocês imaginem o que síntese de proteínas e síntese de ácidos nucleicos, né? Então aqueles tecidos que têm un alto metabolismo de crecimiento, de división celular, de síntesis proteica. Entonces, todo eso está afectado. Y principalmente los tejidos de rápido crecimiento. Por eso que da anemia megaloblástica, leucopenia, ¿no? Y en humanos, entonces, como ya hablamos, crecimiento de médula espinhal, etc. En aves, a veces se encontran problemas de plumagem, anemia, de novo, baixo crescimento, baixa produção de ovos e baixa eclodibilidade, que é a quantidade de ovos férteis, né? Em humanos está ligado à pobreza e má alimentação, então alimentação desbalanceada ou simplesmente desnutrição. Tá? Como ela é necessário, é um fator, digamos, de crescimento necessário para os tecidos, então se usam inibidores do ácido fólico na terapia oncológica. Por aí teve uma pergunta sobre terapia oncológica. Aqui sim, porque os inibidores do ácido fólico inibem o crescimento do tumor, né? Aqui estamos falando da cianocobalamina, vitamina B12, que também já foi mencionada várias vezes em diferentes momentos. A cianocobalamina está aqui, ela tem a sua forma coenzimática quando se adiciona um nucleocídio. Não é nucleotídeo, é nucleocídio. Quando nucleotídeo tem que? Tem base nitrogenada, tem açúcar e tem fosfato, certo? O nucleocídio é apenas a base nitrogenada e o açúcar, não tem grupo fosfato, né? E esse nucleocídio, então, é esse aqui, o dexoxiadenosina, tem uma adenosina e uma ribosa, né? Quando se liga essa desoxiadenosina à cianocobalamina, então temos a forma coenzimática da cianocobalamina que se chama cianocobamamida, né? Tem esse nome, cianocobamamida. Então, mais conhecida como
coenzima B12. Então, a vitamina B12 seria essa daqui, a cianocobalamina, e a coenzima B12 seria tudo, né? Que é a forma ativa. Bueno, esta foi a última vitamina a ser descoberta em 1948. Não se encontra nos vegetais, tá? Essa é uma das poucas que não se encontra nos vegetais, só sintetizada por micro-organismos, né? Bactérias. E outra questão é que necessita de um fator para ser absorvida. Então, esse fator é o chamado fator intrínseco que é produzido no estômago, nas células parietais do estômago. É uma proteína que é um transportador, na verdade, é um transportador necessário para que se absorva. Tá? Então, esse fator intrínseco é produzido no estômago, mas depois se liga à vitamina B12 e se absorve no ilho, ¿no? No intestino delgado. Bueno, coenzima B12, cuando nos ya vimos esta reacción súper importante, estas reacciones aquí ya los hechas tan carecas prácticamente de ver, ¿no? Que es la utilización del propionato para formar succinil-CoA y después gliconeogênese, síntesis de glicose, né? Lembremos dessa coenzima aqui, dessa enzima, né? Esta enzima que é a metilmalonil mutase, né? A quarta dessa rota aqui, já para produzir o succinil-CoA que vai entrar no ciclo de Krebs para se converter em oxalacetato e depois glicose, né? Então, essa enzima aqui, essa mutase, tem como coenzima a coenzima B12. Então, se não tem vitamina B12, não se forma coenzima e não se consegue aproveitar o propionato para sintetizar glicose. Isso cobra muita importância em ruminantes. Além disso, temos também outras enzimas em que atua a coenzima B12, por exemplo, a leucina mutase e a metionina sintetase. Metionina é super importante porque é síntese de metionina, né, que é um aminoácido essencial. Então, na deficiência de cianocobalamina em ruminantes, já inclusive passamos outra foto, não? Esta aqui, outra que também apareciam os animais bem caquéticos, porque não conseguiam aproveitar o propionato, né? Que se conhece como marasmo enzótico. Então, animais assim, emaciado, né? Pelo áspero, pele engrossada, pode morrer por inanição, pode acontecer cetose também, ou seja, idêntica à deficiência de cobalto. E que tem a ver o cobalto? Porque a cianocobalamina, ou seja, as bactérias do rumen produzem a cianocobalamina sempre que tenham cobalto. Então, os ruminantes não precisam ingerir cianocobalamina, precisam ingerir cobalto, porque o cobalto é que garante que as bactérias façam a vitamina B12. Então, quando tem deficiência de cobalto, isso vimos, quando vimos deficiência de cobalto, vimos esse tal de marasmo enzótico, né? Mais uma, aqui temos então, já deixamos o complexo B para trás, entramos aqui na vitamina C, o ácido ascórbico, né? Que também está em duas formas, na forma reduzida e na forma oxidada, certo? Aqui temos hidroxilas, aqui temos cetos, né? Então, já por aí vocês já podem ver que também participa em reações de oxidorredução. Historicamente, a vitamina C en humanos se relacionaba con o escorbuto. Viajes longos, ¿no? Viajes longas por mar, etcétera, tenían ese problema los marineros sufriendo escorbuto, que eran unas gingivitis hemorrágicas, y que eso acontecían cuando salían, cuando demoraban meses en el mar, ¿no? Y cuando no levaban frutas. Entonces, en la época, eso fue el século XVII y XVIII, que a Marinha Britânica era a maior marinha do mundo, a corte escalou, o médico da corte era James Lind, e ele disse, você resolve esse problema porque estamos já cansados de ver tanto escorbuto. Então, ele, o que ele fez? Ele observou, observe que às vezes é uma coisa de simples detalhe, né? Ele observou que quando os barcos levavam frutas, principalmente frutas cítricas, não acontecia esse problema. Então, qual foi a solução? Cada vez que saíam para viagens longas, tinham que levar frutas cítricas e desapareceu o problema. Ele não sabia por quê, mas resolveu o problema. Bueno, depois se sabe, se ficou sabendo que era por falta de vitamina C. Essa vitamina é sintetizada por plantas e pela maioria dos animais.
Então tem uma exceção, e aí temos os primatas, e por isso que os humanos estamos incluídos aí. Também tem as cobaias, peixes, morcegos frutívoros e alguns insetos. Eles não têm a última enzima para produzir a partir de glicose. Lembram-se que o ácido ascórbico tem como precursor a glicose, isso vimos na aula de glicídios. A última reação da via é essa via aqui de gulonolactona para ácido ascórbico. Esta enzima aqui, gulonolactona oxidase, não está nessas espécies. Então, por isso que essas espécies têm que consumir a vitamina C na dieta. Né? As demais espécies animais não precisam. Então, quer dizer que os animais domésticos praticamente não sofrem de vitamina C, de deficiência de vitamina C. Né? Quais são as funções da vitamina C? Participa na síntese de colágeno. Participa na manutenção do tecido conectivo. Então, veja, já por isso, tecido conectivo, colágeno, está relacionado, ¿no? Súper importante en la recomposición de tejidos damnificados, de cicatrización de ferimentos, de fracturas, controle de sangrados gengivais. Então, por isso que acontece, na falta de vitamina C, a gengiva perde, né, perde colágeno, perde tecido e vem o sangramento. Além disso, tem proteção antioxidante. Já vimos que ele tem uma forma oxidada, uma forma reduzida, e também protege lipídios de membranas, ou fosfolipídios de membranas, né? Mais um da equipe antioxidante. Melhora a resposta imune, tem um efeito estimulador da atividade fagocítica dos leucócitos, então também resposta imune, defesa, né? E formação de anticorpos e produção de interferon, que ataca os vírus. Então, as avós tinham razão, né? Suco de laranja, suco de limão é muito bom para prevenir as gripes, para prevenir problemas de epitelios, etc. ¿no? Y respuesta inmune. Entonces, como ya dice, deficiencia muy rara en los animales, por en algunas situaciones, algunas dietas desbalanceadas, algunos trastornos, en fin, puede acontecer en algunas situaciones estresantes como frío, humedad, subnutrición, etc. Entonces puede acontecer. ¿no? Y en pintiños recién nacidos, tem sido utilizada a vitamina C para prevenir mortalidade, que nessa época, na primeira semana, os pintinhos chegam de um dia. Eles têm problemas de manutenção da meotermia, certo? Frio ou calor excessivos, né? Então, para diminuir essa mortalidade, a primeira semana tem sido utilizada a suplementação de vitamina C. Quase terminando, ainda tem a colina, né? A colina está aqui. A colina, nós lembramos muito da colina por causa da acetilcolina e por causa da lecitina, que é um fosfolipídio, certo? Aqui temos o glicerol, temos um ácido graxo, temos outro ácido graxo, temos um grupo fosfato e temos aqui a colina. Olha aqui a colina, formando a lecitina. Então, formando fosfolipídios, que a maioria são fosfolipídios de membranas, né? Não estava na lista de vitaminas inicialmente, depois foram colocadas porque não reúne as condições totais de uma vitamina. Lembram da primeira transparência da definição de vitamina? Requerida em pequenas quantidades e deve ser fornecido na dieta porque é essencial, certo? Então, depois se percebeu que ele podia faltar, que podia ter uma deficiência e, portanto, foi classificada como vitamina. Alguns colocam ela do complexo B, mas pode estar, digamos, fora desse complexo. Da forma de lecitina, que é o fosfolipídio, faz parte de 50% dos fosfolipídios de membranas. Então, já vê a importância da colina, porque forma parte das membranas celulares. Né? Além disso, participa da estrutura das lipoproteínas, da VLDL, por exemplo, que nós já vimos, e por isso se considera um fator lipotrópico, né? Porque quando falta colina, o fígado não consegue sintetizar as lipoproteínas e começa a ter a esteatose hepática, lipidose hepática. Né? Fora isso, ela faz parte da acetilcolina, que já conhecemos ele como um neurotransmissor parasimpático,
E ainda fonte de grupos metila para síntese de metionina e de creatina. Já vimos a creatina, a metionina é um aminoácido, então ele cobra sua importância. Uma deficiência de colina apresenta baixo crescimento, lipidose hepática, então já vimos por quê, né? Porque não produz suficiente lipoproteína para retirar esses triglicerídeos do fígado. Em porca se observa baixa taxa de concepção e diminuição da leitegada. E em frangos e perus, lembram dessa foto que eu falei com vocês na aula anterior? Falei assim, olha aqui essa foto, essa perose, que é a saída do tendão de Aquiles por deficiência de manganês. Nós vimos essa mesma foto. Falei assim, vamos ver a mesma foto quando vejamos a deficiência de colina. Aqui está, então. Sofrem, então, pode ser deficiência de manganês ou de colina e tem essa apresentação, assim, essa chamada perose, que sai articulação do côndilo ali, né? E a última, mas não menos importante, a carnitina, que também era outra, esta aqui carnitina, já vimos quando vimos ácidos graxos, lipídios, e inclusive falei assim, essa transparência eu vou mostrar de novo para vocês quando vejamos as vitaminas, porque é a entrada dos ácidos graxos na mitocôndria para a beta-oxidação. Então, lembremos que acil, ácido graxo, né? Ácido graxo con coenzima A bastante grande, como ya vimos, tem que ser transferida, ese ácido graxo tem que ser transferido a carnitina, que é uma molécula bem menor, e formar acilcarnitina, que é a forma como o ácido graxo entra na mitocôndria para sua oxidação. E já dentro da mitocôndria, devolve a carnitina e pega de novo coenzima A, e aí sim, como ácido graxo coenzima A entra na beta-oxidação, que as enzimas reconhecem os ácidos graxos ligados a coenzima A, não com carnitina. Carnitina apenas se utiliza a carnitina para entrar, certo? Para entrar na beta-oxidação. É a função da carnitina, um transportador de ácido graxo para que ele possa entrar na mitocôndria a ser oxidado. Então, na deficiência, bom, já vimos que também no início não se considerava vitamina, porque ela pode ser sintetizada pelo próprio organismo, porém, em algumas situações, por exemplo, deficiência de metionina e de lisina, que são dois aminoácidos essenciais, pode ter deficiência de carnitina, então por isso se incluiu na lista de vitaminas. Fígado e rim sintetizam, e então na deficiência vamos ter uma falha na oxidação dos ácidos graxos, e o que vai acontecer? Que esses ácidos graxos que não conseguem entrar na mitocôndria para serem oxidados, volta e se formam triglicerídeos, né? E começam a se acumular no fígado, então forma esteatose hepática. Por isso a deficiência de carnitina pode causar lipidose hepática, da mesma forma que a colina, pero por métodos, por mecanismos diferentes, né? Inclusive, só um comentário também, tanto a colina quanto a carnitina son utilizadas preventivamente para temas de esteatosis hepática en vacas leiteras principalmente. Entonces fornece colina y carnitina, as duas. Né? Por isso a explicação é essa. Né? Então aqui temos já as diferentes vitaminas. Né? Aqui as vitaminas hidrossolúveis. Também existe então forma de dosar as vitaminas. Tem um nível de deficiência, que aqui não vou ler, não vou ficar lendo aqui, mas observem que são quantidades pequenas, na ordem de microgramas ou nanogramas, né? Apenas o ácido ascórbico, um pouco mais, miligrama. E tem também os indicadores adicionais, que, por exemplo, a tiamina, lactato, já vimos por quê, né? Deficiência de tiamina causa acidose láctica. Riboflavina, glutatión reductase, que é a enzima que reduz o glutatio oxidado, né? C2 nas hemácias. Aí depois não temos aqui aparece na cianocobalamina, aparece o ácido metilmalônico, porque nessa rota que não aproveita o propionato e que vai produzir succinílico A, então se acumula esse composto intermediário que é o ácido metilmalônico e ele vai sair pela urina. Então podemos medir na urina e vai ser um indicador de deficiência de cianocobalamina, né, ou vitamina B12.
colina e carnitina, então podemos ter as enzimas hepáticas porque elas causam lipidose hepática. Então, na lipidose hepática están aumentadas as transaminases principalmente. Né? Então, seria a conclusão das vitaminas.